Unidade 3, a Sociologia de Emily Durkheim. Introdução. A unidade 3 desse caderno aborda a contribuição teórica de Emily Durkheim para a formação da sociologia clássica. Como um dos fundadores da sociologia, apresentaremos e discutiremos as principais noções, conceitos e análises desenvolvidas por Durkheim. Terá destaque o conceito de produção intelectual do autor, bem como seu campo de diálogo e suas heranças teórico-metodológicas. Trataremos do objeto da sociologia de Durkheim, buscando compreender como sua construção se associa com a consolidação da sociologia como ciência. Isso é, despojar-se da filosofia, o diálogo com o organicismo e positivismo e a afirmação como campo científico. Para entendermos a abordagem sociológica de Durkheim, discutiremos o conceito de fatos sociais. Também sua proposição metodológica central de tratar os fatos sociais como coisa. No entremeio objeto e método, apresentaremos alguns conceitos e noções desenvolvidos pelo autor que são fundamentais para a compreensão do campo analítico construído por ele. Essa unidade será dividida da seguinte forma: 3.2 Vida e obra do autor, 3.3 Diálogo com o positivismo, 3.4 Instituições sociais, 3.5 Patologia social, 3.6 Fatos sociais, 3.7 Mudança social, 3.8 Divisão do trabalho social, 3.9 Tipos de solidariedade social, 3.10 Considerações sobre o método, a objetividade dos fatos sociais. 3.2 Vida e obra do autor. Nascido na Alsácia, região leste da França, Émile Durkheim, 1858 a 1917, foi um dos fundadores do pensamento sociológico clássico, influenciado pelo pensamento social positivista desenvolvido por Auguste Comte, 1798 a 1857. Principais obras: da divisão social do trabalho social, as regras do método sociológico, as formas elementares de vida religiosa, educação e sociedade, sociologia e filosofia e lições de sociologia. Renato Ortiz, 1989, afirma que os cursos oferecidos por Durkheim durante o período que lecionou em Bordeaux serviram como ensaios que permitiram a ele desenvolver suas ideias. Haveria, sim, uma lógica sequencial nas primeiras publicações. A divisão social do trabalho social, 1893, estabelece o objeto da sociologia. As regras do método sociológico, 1895, lança as bases de uma metodologia específica da nova ciência. O suicídio, 1895, aplica o método a um terreno considerado até então como pertencente à psicologia. Quando l'année sociologique é criada, em 1898, o pensamento durkheimiano encontra-se definido. Trata-se agora de consolidar e expandir um conhecimento através de uma equipe de pesquisadores especializados no estudo de diferentes ramos da sociedade. Ortiz, 1989, página 6. Nasce Émile Durkheim, 1858, 1879 a 1882. Cursa École Normale Supérieure, 1887 a 1902. Leciona Pedagogia e Ciência Social em Bordeaux. Publica artigos na Revue Philosophique. 1889, publica Elementos de Sociologia. 1893, publica Da Divisão do Trabalho Social. 1895, publica As Regras do Método Sociológico. 1896, publica A Proibição do Incesto e Suas Origens e edita a revista L'Année Sociologique. 1897, publica O Suicídio. 1898, publica O Individualismo e os Intelectuais. 1900 a 1912, leciona na Sorbonne. 1902, publica, em parceria com Marcel Mauss, algumas formas primitivas de classificação. 1906, publica a Determinação do Fato Moral. 1910, cria a Cátedra de Sociologia na Sorbonne. 1912, publica As Formas Elementares da Vida Religiosa. 1917, morre Émile Durkheim. Deve-se a Durkheim a institucionalização da sociologia como disciplina acadêmica, com definição rigorosa de teoria e de método. Para ele, a sociedade é a finalidade iminente de toda atividade moral, de onde resulta a. Ao mesmo tempo que ultrapassa a consciência individual, lies imanente. B. Tem todas as características de uma individualidade moral que impõe respeito. A sociedade é um fim transcendente para as consequências individuais. A civilização resulta da cooperação dos homens associados durante sucessivas gerações. É, pois, uma obra essencialmente social. É a sociedade quem a faz, quem cuida dela e quem transmite os indivíduos. Durkheim, 1974, página 82 e 83.
De acordo com essa perspectiva, seria possível compreender as sociedades a partir da identificação e análise das suas leis gerais de funcionamento. O social é, portanto, passível de uma leitura que possa dele retirar determinadas regularidades, leis, a serem estudadas por uma ciência particular. Ortiz, 1989, página 10. Diálogo com o positivismo. Os positivistas reconheciam que a natureza dos processos do mundo físico e do mundo social era diferente na sua essência. Entretanto, assim como a física estabeleceu as leis da mecânica, a ciência social deveria estabelecer as leis do funcionamento do mundo social. Dessa maneira, Auguste Comte constituía um pensamento fundado na noção de física social. Essa noção se constituirá como embrião da sociologia funcional positivista de Durkheim. Além disso, a sociedade moderna era vista pelo positivismo como uma espécie de organismo, constituído por partes que cumprem funções específicas que, integradas mutuamente, asseguravam o funcionamento harmônico do corpo social. Herdando de Comte a ideia que as sociedades modernas funcionam a partir de determinadas regras que orientam o modo de pensar, agir e sentir dos indivíduos que as compõem, é que Durkheim iniciará seus estudos sociológicos. Deriva dessa perspectiva o conceito de fato social que Durkheim desenvolverá. Veremos isso adiante no item específico. De ordem ou harmonia se garantiria a saúde do corpo social, e com isso seu progresso. Então, caberia a todos o cuidado com o bom funcionamento das partes que compõem a sociedade, em outras palavras, as instituições sociais. A sociologia deveria se consolidar como ciência e, com rigor teórico-metodológico, fornecer as informações, realizar os estudos sobre a maneira como a sociedade funciona. Confira no glossário 1 o termo funcionalismo. Assim, ela daria respostas às questões, tais como: quais são os organismos sociais em diferentes tipos de sociedade, como se interagem, como produzem e imprimem as maneiras de pensar e agir dos indivíduos. Nesse sentido, a família, a escola, a religião, a igreja teriam funções fundamentais para garantir a socialização e a integração dos indivíduos na vida em sociedade. Os estudos sobre religião se encontram na obra As Formas Elementares de Vida Religiosa, publicada em 1912. Nessa abordagem, Durkheim procura situar a questão das religiões primitivas como elemento analítico de sua sociologia do conhecimento humano. Não obstante, de maneira geral, Durkheim construirá uma abordagem teórica e metodológica que tem como foco a perspectiva de que as sociedades modernas ou não modernas, isso é, tanto a Europa industrial quanto as sociedades indígenas das Américas, se estruturam a partir de ordenamento funcional entre as instituições. Os indivíduos que participam dessas sociedades, ao longo do seu ciclo de vida, têm suas práticas, pensamentos e sentimentos moldados coercitivamente pelas instituições. O conceito de fato social, que estudaremos detalhadamente nessa unidade, permitirá entendermos essa proposta analítica de Émile Durkheim. Todos os pensadores fundamentais da sociologia clássica tiveram como preocupação central a análise e entendimento das transformações que ocorriam na Europa nos séculos XVIII e XIX, ou seja, a industrialização como eixo do processo produtivo e as cidades consolidadas como espaço de organização da vida social. Esse cenário, que se torna visível a todos, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, e suas consequências em termos de rearranjo econômicos, sociais e culturais, esteve na base da análise sociológica de Émile Durkheim. Como já vimos anteriormente, influenciado pela perspectiva positivista, Durkheim passa a entender a complexidade da Europa moderna, propondo uma sociologia que concentre os esforços analíticos na tentativa de responder questões relativas às regras de funcionamento da sociedade. Nesse sentido, é importante perguntar: o que é uma sociedade? Durkheim afirmou que a sociedade deve ser compreendida como um corpo social. Para a biologia, o corpo humano é produto de uma complexa relação entre órgãos e tecidos que cumprem funções específicas e mutuamente dependentes. Não adianta o coração cumprir bem sua função de bombeamento do sangue se o pulmão estiver comprometido, doente. Certamente o corpo como um todo padecerá. Tomando de empréstimo esse raciocínio e também a noção positivista de que as sociedades são regidas por determinadas lógicas que podem ser compreendidas pelo pensador social, Durkheim desenvolverá a ideia herdada do corpo social. Mas de que maneira? O corpo social é composto por um conjunto de órgãos ou organismos sociais. Durkheim herda essa noção do organicismo. Para ele, as instituições sociais seriam esses organismos que teriam funções específicas.
Organicismo em sociologia quer dizer que existe uma doutrina que assimila a sociedade dos seres vivos e tende a aplicar os fatos sociais às leis e teorias biológicas. Portanto, o sociólogo caberia a missão de identificar as instituições sociais presentes em variadas sociedades e, principalmente, quais as suas funções. Isso é, qual a razão de sua existência, qual a sua serventia, quais as suas atribuições. 3.4. Instituições sociais. De onde vêm as instituições? Como elas emergem? As instituições sociais não são naturais, elas são criações divinas. Ao contrário, as instituições são criações da vida em sociedade ao longo da história humana. As instituições sociais expressam as representações de que as sociedades têm e constroem sobre si mesmas, sobre os seus membros e sobre as coisas com as quais estabelecem relações. Durkheim desenvolveu o conceito de representação social, que estudaremos mais adiante para dar conta dessa análise. Nesse sentido, as instituições sociais, ao serem guardiães das representações sociais, cumprem a função de organizar as práticas, pensamentos e sentidos da vida dos indivíduos em sociedade. Quando se fala em instituições sociais, Durkheim está se referindo às estruturas sociais que têm dimensão material e também simbólica. A família, a escola, o governo, a polícia são alguns exemplos de instituições sociais. Sociedades não modernas, como as indígenas, por exemplo, são também compostas por instituições sociais. Assim, cabe ao sociólogo identificá-las, caracterizá-las e entender suas atribuições para o funcionamento do corpo social. Em suma, as instituições sociais podem ser entendidas como um conjunto de regras e procedimentos socialmente definidos e aceitos pela sociedade. Assim, as instituições sociais objetivam manter a organização do corpo social. Ao estudar as instituições sociais, sua configuração e função, Durkheim desenvolverá a noção de morfologia social. A identificá-la, o sociólogo poderia empreender uma de suas principais tarefas, a comparação entre as diversas sociedades. Influenciado pela leitura positivista, que classificava as sociedades de acordo com a complexidade das formas de organização do corpo social, Durkheim considerava que todas as sociedades teriam sido derivadas da horda. A horda seria a forma social mais simples e igualitária, reduzida a um único segmento em que todos os indivíduos se assemelhavam aos átomos, isso é, representavam justapostos e iguais. Costa, 2005.87. 3.5. Patologia social. As instituições sociais cumprem as funções que lhes são atribuídas por intermédio do consenso social, ao longo da história de cada sociedade. Quando assim encontram as dinâmicas institucionais, estamos diante de um corpo social saudável. O contrário seria considerado patologia social. O estado psicológico se refere a situações fora dos limites permitidos pela ordem social e pela moral vigente. Costa, 2005, página 86. Os limites do permitido são construções sociais. As instituições sociais são, em última instância, as responsáveis pela ordem e, por consequência, da saúde do corpo social. Como já conhecemos a visão geral que Durkheim tinha da importância da sociologia para o estudo das sociedades, da sua herança positivismo, vamos adiante analisar o conceito de fato social. Tal conceito está no cerne do pensamento durkheimiano. Com ele, será possível definir claramente o objeto de estudo da sociologia durkheimiana. É na obra intitulada As Regras do Método Sociológico, de 1895, que Durkheim tratará rigorosamente do seu campo de estudo e da reflexão sobre o como fazer, isso é, dos procedimentos metodológicos para a pesquisa em sociologia ou de como tratar os fatos sociais. 3.6. Fatos sociais. Os fatos sociais constituem o objeto da sociologia de Durkheim. O primeiro capítulo de As Regras do Método Sociológico é denominado por ele de O que é um fato social. Ele o definirá da seguinte forma: é fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada, e ao mesmo tempo possui uma existência própria, independente de suas manifestações individuais. Com essa definição, Durkheim estabelecia o que deveria ser o foco da análise sociológica, procurando diferenciá-la das ciências da natureza, bem como da psicologia e da filosofia. Os fatos sociais são maneiras de pensar, agir e sentir que possuem o atributo da generalidade, exterioridade e coercitividade sobre os indivíduos, em determinada sociedade. Assim, ficava claro que as ações dos indivíduos são orientadas ou constrangidas
por estruturas sociais que ao nascer herdamos, independentemente das nossas vontades. Essa característica que faz com que os fatos sociais sejam exteriores aos indivíduos. Em outras palavras, eles pré-existem. São construções coletivas que agem sobre os indivíduos. O caráter de coerção significa que os fatos sociais se impõem aos indivíduos, conformam suas ações e pensamentos. Para Costa, a força coercitiva dos fatos sociais se torna evidente pelas sanções legais ou espontâneas a que os indivíduos estão sujeitos quando tentam rebelar-se contra ela. Costa, 2005, página 81. Os fatos sociais são formados pelas representações sociais, isso é, pelas maneiras como a sociedade vê a si mesma e ao mundo que a rodeia. Quintaneiro, Barbosa Oliveira, 2002, página 18. Essas formas de atuar e de pensar não são obra do indivíduo, emanam de um poder moral que o sobrepuja. Durkheim, 1994, página 82. Com essa definição de objeto de análise, Durkheim constrói o campo de investigação científica da sociologia, separando claramente das abordagens filosófica e psicológica. Ortiz, 1989, definiu Durkheim como arquiteto fundador da sociologia. Os indivíduos não são portadores de uma ação que, em si mesma, encontra as razões do agir, do pensar e do sentir. Durkheim sugere uma abordagem psicológica que assuma o pressuposto de que a fonte explicativa da sociedade se encontra em estruturas coletivas que conformam a vida individual. Os fatos sociais superam os espíritos individuais exatamente do mesmo modo como o todo supera as partes. Durkheim, 1994, página 43. Ortiz, 1989, afirmou que, em O Suicídio de 1897, Durkheim aplicou com rigor seu método, num campo analítico até então tido como da psicologia. Nessa obra, ele demonstrou que uma atividade humana, que seria aparentemente feito puro da consciência individual, isso é, uma decisão eminentemente individual, é na verdade produto social. Em outras palavras, as causas do suicídio são de natureza sociológica e não individual. Durkheim procurou elaborar uma tipologia dos suicídios: o suicídio egoísta, altruísta e anônimo. O primeiro estaria associado à desagregação social, à fragilização de vínculos morais, familiares que o levariam o indivíduo ao estado de melancolia, desamparo e depressão. O segundo teria por base a ideia de dever cumprido. O terceiro derivaria do estado de ausência de regras e normas. Em todos os casos, o ato suicida seria a consequência de ordenamento social. Portanto, objeto de análise da sociologia. 3.7. Mudança social. Os fatos sociais são maneiras de pensar, agir e sentir que extrapolam as consciências individuais, constituindo uma consciência coletiva, que exerce sobre aquelas uma coerção exterior. A exposição feita sobre os fatos sociais pode levar você, leitor, à impressão de que os indivíduos se encontram impotentes diante da força conformadora desses. No entanto, as regras, costumes, normas, leis, etc., mudam, as sociedades também mudam. O que somos hoje é bastante diferente do que éramos no século XIX, ou mesmo na primeira metade do século XX, ou 20 anos atrás. As instituições sociais, erigidas para tornar fato aquilo que as sociedades compreendem e definem ao longo da história, como seu ordenamento comportamental, agir, pensar, sentir, são submetidas cotidianamente aos tensionamentos advindos da relação entre os espíritos dos indivíduos e as representações sociais. Durkheim reconhece o comportamento inovador, a gênese das instituições sociais. Porém, essa ação transformadora é tanto mais difícil quanto maior o peso ou centralidade que a regra, a crença ou prática social que se quer modificar possui na sociedade. Quintaneiro, Barbosa Oliveira, 2002, página 21. A sociologia de Durkheim foi bastante criticada por ser uma abordagem que privilegia o comportamento funcional das instituições sociais e a relação entre esses e as possibilidades de coesão e harmonia social, ou ainda os riscos que as transformações nas regras normais e leis que regem a vida em sociedade podem causar para a sociedade social. Porém, como vimos, embora a ênfase na mudança social não seja o motor analítico de Durkheim, os conflitos expressassem patologias sociais, não é possível dizer que sua abordagem não forneça elementos para pensar como a sociedade se transforma. Não devemos esquecer que a segunda metade do século XIX e as 2 primeiras décadas do século XX foram momentos de intensas transformações na Europa. As regras do método sociológico, obra seminal do pensamento de Durkheim, foi escrita em 1895, quando já se vivenciava intensamente na Inglaterra,
e na França a consolidação de grandes centros urbanos e industriais. Mas ainda ocorreria entre 1914 e 1918 a Primeira Grande Guerra Mundial e, em 1917, a insurreição comunista na Rússia. Imerso num contexto de grandes conflitos e mudanças estruturais com vistas à consolidação do capitalismo industrial na Europa, Durkheim viverá a perturbação analítica de responder à indagação: o que rege a organização das sociedades? Quais as lógicas e dinâmicas do seu funcionamento? O que faz com que se tenha coesão social ou processo harmônicos? O que leva à patologia é desagregação social ou anomia, que é a ordem régia da mudança da coesão social. Vejamos que não são questionamentos simples, são antes inquietações profundas para um pensador como Durkheim. Vejamos que não são questionamentos simples. Para os nossos propósitos atuais, podemos conceber coesão social como o laço que permite os indivíduos se interconectarem e formarem um grupo social ou uma sociedade. A anomia podemos compreender como um estado de desagregação social de tal intensidade que reinaria a falta ou inexistência de normas e regras condutoras da vida em sociedade. O processo anômico se verificaria em 3 situações: crises industriais e comerciais; B. Conflito entre capital e trabalho, desarmonia entre patrões e empregados; C. Especialização extrema no interior da ciência. Quintaneiro Barbosa Oliveira, 2002. Mas retomemos então a indagação feita anteriormente. Como Durkheim entende a mudança social? As condutas individuais são conformadas pelas maneiras de pensar, agir e sentir que são suscetíveis de exercer coerção exterior ou, em outras palavras, a ação individual é constrangida pelos fatos sociais. A mudança reside na transformação desses. Se as instituições regem a vida em sociedade, é também aí o foco de perspectiva da análise de mudança. Os fatos sociais que se expressam nas regras, normas, leis, acordos tácitos, tradições, costumes, ritos, expectativas de comportamento, etc., estão profundamente arraigados à prática institucional. A família, a escola, as leis, códigos do direito, o Estado, entre outras instituições, portam e são guardiões das regras de funcionamento da vida social. Portanto, a mudança social só se efetiva a partir de mudança nos fatos sociais, nas instituições sociais. É, então, produto da relação entre os indivíduos e as instituições sociais. De um lado, deriva o tensionamento da coerção exercida pelos fatos sociais, por intermédio das instituições sociais, e de outro, dos espíritos ou consciências individuais. São mudanças que, para se consolidarem como tal, demandam tempo na história. Essa abordagem de Durkheim faz com que observemos nele muito mais um teórico de funcionamento social, no sentido da coesão social, do que propriamente um teórico da mudança social. Vem principalmente dessa perspectiva a crítica que Durkheim é um pensador conservador. Como Durkheim analisaria as transformações decorrentes das insurreições revolucionárias? O êxito de mudanças profundas ou radicais na estrutura das relações sociais estaria ancorado à capacidade de tais processos de imprimirem alterações nas maneiras de pensar, agir e sentir, que exercem coerções sobre os indivíduos, isso é, transformações no conteúdo funcional das instituições sociais. Dessa maneira, Durkheim acreditava que as revoluções eram muito mais suscetíveis de produzir patologias sociais e anomia, a desagregação social. Durkheim via no socialismo apenas indicadores de um mal-estar social expresso em símbolos. Ele rejeitava as soluções para os problemas sociais propostas pelos grupos que se qualificavam socialistas. Quintaneiro Barbosa Oliveira, 2002. Para ele, essa abordagem concentrava nos aspectos econômicos da vida, não observando sua dimensão moral. A mudança social estaria associada à noção de progresso. As sociedades evoluem, progridem e se tornam complexas. Não havia dúvida para Durkheim de que a Europa industrial da segunda metade do século XIX era profundamente distinta da Europa medieval. As relações mercantis, os processos produtivos, o campo normativo do direito, o Estado, foram drasticamente mudados. Todavia, foram processos que levaram séculos para se consolidarem nas instituições sociais. O ordenamento funcional saudável, ou seja, não patológico da sociedade, garantiria a coesão social, condição indispensável para o trabalho e para o progresso. A socialização dos indivíduos, realizadas principalmente pelas instituições, família e escola, é parte essencial desse processo. E o que significa a socialização? 3.8.
Divisão de trabalho social. Por ora, é necessário apresentarmos essa perspectiva conceitual dentro do quadro mais amplo do objeto sociológico de Durkheim. Antes, é preciso indagar: o que é trabalho? Todos os pensadores da sociologia clássica, Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, tiveram a temática do trabalho e da divisão desse nas sociedades modernas e não modernas como preocupação central. Não podia ser diferente, pois se organizava de uma maneira sólida na Europa do século XIX, uma sociedade centrada no trabalho fabril. De maneira geral, a noção de trabalho para a sociologia está relacionada ao processo de transformação da natureza para gerar produtos capazes de satisfazer as necessidades dos grupos sociais. Necessidades essas distintas, de acordo com o tempo e com o espaço. Isso é, cada sociedade ou grupos sociais, em determinados momentos de sua história, definem duas necessidades. Portanto, as necessidades são construções sociais. Assim, também os produtos gerados para a satisfação de necessidades, bem como a maneira de produzi-los, são igualmente construções sociais, ou seja, derivam da forma como as sociedades ou grupos se organizam para realizar trabalho. Organizar-se coletivamente para realizar trabalho significa dividir-se individualmente e ou com estratos sociais para o seu cumprimento. Então, todas as sociedades, todos os seus grupos humanos, todos os movimentos de suas histórias a partir da horda se dividiram para realizar o trabalho. O conceito de divisão do trabalho social refere-se ao processo de atribuição de funções produtivas entre os membros que compõem determinada sociedade. Mas como se dá essa divisão? É espontânea? É definida por alguém? Qual sua força motriz? Responder essas questões é parte da construção da episteme durkheimiana. Em outras palavras, do campo de conhecimento de Durkheim. Certamente, uma sociedade indígena ou tribal, que Durkheim denominou de não modernas, tem formas distintas das sociedades ditas modernas, para dividir o trabalho social, principalmente da Europa industrial. Uma das questões fundamentais para Durkheim era a morfologia social, como instrumento rico para o exercício da comparação, que por sua vez era uma das tarefas analíticas da ciência sociológica. Nessa perspectiva, o conceito de divisão de trabalho social cumpriria essa função. Voltemos então à relação entre educação, socialização e divisão do trabalho social. Isso é, das tarefas produtivas que a sociedade deve cumprir para gerar satisfação de suas necessidades. Veja o que Durkheim nos diz nos seus escritos sobre a educação, em relação à socialização e ao trabalho. O homem médio é eminentemente plástico, pode ser utilizado com igual proveito em funções muito diversas. Se, pois, o homem se especializa de tal forma que, ao invés de tal outra, não é por motivos que lhe sejam internos, ele não é, nesse ponto, levado pelas necessidades de sua natureza. É a sociedade que, para poder manter-se, tem necessidade de dividir o trabalho entre seus membros e de dividi-los de certo e determinado modo. Eis porque já prepara por suas próprias mãos, por meio da educação, os trabalhadores especiais de que necessita. É, pois, para ela e com ela que a educação se diversifica. Durkheim, 1955, página 63. Portanto, o processo de socialização é também a geração de membros de uma sociedade capazes na execução de tarefas específicas. Isso é, educação e disciplina organiza as forças necessárias para a produção de trabalho e a satisfação das necessidades sociais. A divisão do trabalho social é, então, um conceito-chave para Durkheim. Certamente, a divisão do trabalho social, DTS, como ocorre de forma distinta, de acordo com as características de cada sociedade, das mais simples às mais complexas. De acordo com Durkheim, a divisão de tarefas na sociedade implica em fonte de criação de tipos específicos de sociedade social. Isso é, se por um lado os membros da sociedade se dividem para realizar trabalho, por outro há laços sociais criados que permitem sua interdependência, tornando-se unidos como um grupo social. A solidariedade é algo que permite estarmos divididos, sermos indivíduos e, ao mesmo tempo, sermos um grupo social, um corpo social, uma sociedade. A solidariedade interconecta os membros de uma sociedade. Durkheim define, então, dois tipos de solidariedade social, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Tipos de solidariedade social, 3.9. Ao indagar sobre o porquê e como os grupos humanos não se desintegram facilmente, ao contrário, lutam contra os riscos ou ameaças de desintegração, Durkheim desenvolverá o conceito de solidariedade social. Ela é o laço que une o indivíduo à sociedade. Coerente com a abordagem comparativa que estabeleceu a horda,
como um organismo social menos complexo, do qual derivaria progressivamente todas as sociedades complexas, Durkheim definirá dois tipos de solidariedade social. Solidariedade mecânica, típica das sociedades menos complexas, seria uma solidariedade presente na horda e em sociedades simples, dita por eles de primitivas. A integração indivíduo-sociedade se daria pelo sistema de crenças, sentimentos comuns, tradição, etc. Solidariedade orgânica, típica de sociedades complexas, é derivada do processo de divisão do trabalho social. A divisão do trabalho impõe a especialização de funções em indivíduos. Essa individualização leva a uma aparente atomização dos membros que compõem o grupo social. Ao contrário, a especialização do trabalho leva à interdependência funcional. Quanto mais cada um tem uma função específica, mais dependente do outro estaremos para gerar os produtos necessários à satisfação de nossas necessidades. A industrialização dos processos produtivos, a urbanização e a consolidação da vida nas cidades fazem com que Durkheim compreenda a existência de um movimento geral em direção à coesão social, baseada na solidariedade orgânica, o processo. 3.10. Considerações sobre o método. A objetividade dos fatos sociais. Por método, de maneira geral, podemos compreender como a maneira ou o modo de produzir o conhecimento relativo a determinada ciência. São os caminhos, passos a serem dados, procedimentos a serem realizados, bem como reflexão constante sobre sua razão de ser, a sua potencialidade. Método está associado à noção de epistemologia, em outras palavras, como agir no pensar sobre como fazer. Durkheim define método de sua sociologia de maneira muito clara. No segundo capítulo de As Regras do Método Sociológico, intitulado As Regras Relativas à Observação dos Fatos Sociais, logo no início, ele diz: a primeira regra, e a mais fundamental, é considerar os fatos sociais como coisas. Durkheim, 1995, página 15. É fundamentalmente disso que trataremos nesse item. Durkheim apresenta sua concepção de como tratar os fatos sociais da seguinte maneira: o homem não pode viver em meio às coisas sem formar a respeito delas ideias de acordo com as quais regula sua conduta. Acontece que, como essas noções estão mais próximas de nós e mais ao nosso alcance do que substituir essas últimas por elas e fazer delas matérias mesmas de nossas especulações, em vez de observar as coisas, de descrevê-las, de compará-las, concentramos-nos então em tomar consciência de nossas ideias, em analisá-las, em combiná-las. Em vez de uma ciência da realidade, não fazemos mais do que uma análise ideológica. Durkheim, 1995, página 16. De acordo com Ortiz, 1899, a sociologia como ciência positiva, feita por Durkheim, teve como imperativa a definição rigorosa de objeto e método. Ao propor que os fatos sociais se apresentem como coisas para observação, ele inverte a perspectiva anterior do que tomava como premissa o que eles deveriam ser. Fundar uma ciência positiva implicava, a partir da realidade, afastar as prenoções, o que impunha uma abordagem indutiva que a diferenciava do discurso filosófico. Ortiz, 1989, página 9. Tratar os fatos sociais como coisa significa a tarefa metodológica do sociólogo de estranhamento daquilo que lhe é familiar. Quando utilizamos cotidianamente a palavra coisa para identificarmos algum objeto, o fazemos para dar significado a algo que não conseguimos a priori estabelecer seus atributos. Quando possuímos antecipadamente o significado de determinado objeto, ou como prefere Durkheim, a ideia prévia sobre o real, assim indagamos e respondemos: o que é isso? Isso é um quadro negro. Isso é uma mesa. Isso é uma escola. Isso é um livro. Ao contrário, quando não possuímos em mente os atributos ou características definidoras do objeto em questão, podemos dizer que se trata de uma coisa. Portanto, para Durkheim, a postura metodológica fundamental do sociólogo é coisificar seu objeto de análise, isso é, despojar-se das ideias previamente estabelecidas em sua mente, acerca daquilo que é o seu objeto, fatos sociais. Nas palavras de Durkheim, é preciso, portanto, considerar os fenômenos sociais em si mesmo, separados dos sujeitos conscientes que os concebem. É preciso estudá-los de fora, como coisas exteriores, pois é nessa qualidade que eles se apresentam a nós.
Durkheim, 1985, página 28. Lendo agora essa proposição metodológica de Durkheim e estudando a disciplina de iniciação científica, vocês devem estar se indagando, mas qual a relação entre tratar os fatos sociais como coisa e o pressuposto positivista de neutralidade da ciência? Durkheim não está advogando uma neutralidade do fato sociológico. O que ele diz é que os fatos sociais possuem uma objetividade que deve ser atingida pela ciência sociológica. Concordando com o que disse Ortiz, 1989, estabelecer uma ciência positiva, tendo como base afastar-se das prenoções, significava realidades que a correspondem. Tendemos naturalmente a delimitar o campo científico da sociologia, separando definitivamente do campo filosófico. Para Ortiz, 1899, embora Durkheim fosse herdeiro e admirador de Comte e Spencer, nem mesmo esses autores ficaram poupados da crítica. Durkheim classificou como filósofos. Isso significava associar suas análises ao campo investigativo com o qual Durkheim tratava o embate. O que Durkheim está defendendo é o imperativo das objetividades do fato social, diante das noções prévias que temos em mente sobre eles. A citação seguinte é indubitável nesse sentido. O que nos é dado não é a ideia do que os homens fazem do valor, pois ela é inacessível. São os valores que se trocam realmente no curso das relações econômicas. Não essa ou aquela concepção da ideia moral. É o conjunto das regras que determinam efetivamente a conduta. Não é a ideia do útil ou a riqueza. É toda a particularidade da organização econômica. Embora contemporaneamente seja inegável que as ideias preexistentes, sejam elas de ordem moral, religiosa, estética, ideológica, etc., fazem parte do crivo analítico de qualquer sociólogo, é preciso localizar as proposições que Durkheim, no seu tempo e no campo de debate entre a sociologia e a filosofia do século XIX. Essa noção de objetivação, desenvolvida por Demo, 1995, que analisa as interrelações cognitivas entre ciência, senso comum e ideologia, de alguma maneira herda as preocupações de Durkheim ao construir sua perspectiva metodológica. Certamente, Demo, 1995, não está afirmando uma objetividade ontológica do campo de análise da pedagogia. O que ele está apresentando é o conceito de objetivação como um dos critérios da cientificidade, isso é, como atributo necessário à análise científica para que essa seja valorada como tal. Em outras palavras, deve haver uma busca nunca plenamente realizável de objetividade analítica. Significa, portanto, uma vigilância constante sobre os níveis de senso comum e de ideologia presente nos estudos científicos. Como já disse Durkheim, não há como vivermos em meio às coisas sem formularmos ideias sobre elas.